amigos que me acompanham nos meus vídeos. Com esse vídeo hoje eu gostaria de trazer um assunto que é uma frase que muitas pessoas repetem. Muitas pessoas falam esta frase. Esta frase está presente em panos de cozinha, em para-choque de caminhão. Esta frase está presente em adesivos, em enfeites de geladeira, enfim. A frase é: tudo posso naquele que me fortalece. E eu gostaria de, com este vídeo, conceituar esta frase para que nós não venhamos a usá-la de maneira equivocada. Porque tudo posso como assim? Tudo posso como? O quê? Tudo posso em quem? Então, para contextualizar essa frase, para nós usarmos ela da maneira certa, precisamos entender que esta frase foi escrita pelo apóstolo Paulo, usado por Deus para a igreja dos Filipenses. O apóstolo Paulo é o apóstolo que mais abriu igrejas na história da igreja primitiva, o apóstolo que mais evangelizou, chamado apóstolo dos gentios, porque ele foi evangelizar além das fronteiras dos judeus, o apóstolo que mais abria pontos de pregação e ele sofreu muito. Tudo isso gerou muita perseguição sobre a vida dele. Então ele era açoitado, foi preso mais de uma vez, inclusive ele morreu como mártir. Segundo a história, ele morreu em Roma por causa da sua fé em Cristo. E esse exemplo de vida cristã do apóstolo Paulo, tão perseguido por pregar o evangelho, é que nos faz voltar ao contexto em Filipenses, capítulo 4, dos versos 11 ao 13, e esta frase famosa, tudo posso naquele que me fortalece, é o versículo 13, mas eu gostaria de trazer antes os versos 11 e 12, para que nós possamos entender em que sentido, por que e como nós podemos todas as coisas. Em primeiro lugar, se estivermos em Cristo Jesus, se Cristo Jesus morar em nós. O apóstolo Paulo, tão sofrido, escreveu isso, e olha só, eu vou ler em duas traduções da Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que está aqui a minha Bíblia com a capinha brilhosa que eu gosto, e também na Revista Atualizada de Almeida, que é uma Bíblia que muitos evangélicos no Brasil usam, acredito que a maioria, que é essa Bíblia de estudo maravilhosa que eu tenho também. Então, queridos, eu vou ler primeiro na NVI, que é um português mais coloquial, e diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E agora, na versão Revista e Atualizada de Almeida, o mesmo texto diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vejam que lindo as palavras do apóstolo Paulo. O versículo 11 na NVI fala: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Na Revista Atualizada fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O verso 12 fala na NVI, Nova Versão Internacional: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente. Olha a profundidade, olha que lindo. E continua na Revista Atualizada, diz: já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Já tenho experiência, aprendi o segredo. E o apóstolo Paulo sempre diz: seja na abundância ou na escassez, seja com fome ou tendo muito, aprendeu o segredo, tem experiência de quê que ele falou? A viver contente com Cristo Jesus. Esse contente é o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu em sua vida, mesmo com tantas tribulações e perseguições. É o contentamento. O contentamento cristão, ele pode ser reconhecido em Gálatas 5:22 como um elemento do fruto do Espírito, que é a alegria do Senhor, a alegria que nos fortalece, a alegria que vem de Deus.
O contentamento, ele não quer dizer que nós vamos cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. Não vou fazer nada, eu estou contente assim. Eu precisava estudar mais, mas tá bom, eu estou contente assim. Eu precisava avançar mais na minha vida profissional, eu estou contente assim. Não, não é o contentamento no sentido de um conformismo, onde nós vamos cruzar os braços e parar no tempo. Não, não é isso. Mas o contentamento é ser grato, é termos o discernimento de enxergar as bênçãos de Deus no nosso dia a dia. O contentamento é quando nós fazemos nossa parte, lutamos pela vida, mas sabemos que Deus fará dele. E esse contentamento nos faz enxergar que Deus nos dá saúde, que Deus nos dá provisão, que Deus nos dá liberdade, que Deus nos dá várias bênçãos. Que nós não sejamos daquele tipo de pessoa, por exemplo, que só dá valor para a saúde na hora da enfermidade, na hora que um familiar ou a própria pessoa cai num hospital. Então, queridos, que nós venhamos a entender que esse contentamento que o apóstolo Paulo teve, e assim ele foi bem sucedido em sua missão e terminou a sua vida dizendo: terminei a carreira, guardei a fé. Sim, queridos, que esse contentamento, esse ser grato, nós possamos viver, sabendo que as crises elas são passageiras, a escassez também é passageira. Tudo tem o seu tempo, como diz em Eclesiastes capítulo 3, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem sabe você que assiste esse vídeo está passando por tempos não tão fartos. Eu também na minha vida já passei por tempos de fartura, tempos de escassez, mas queridos, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar com Cristo, esse contentamento inigualável que só quem tem Jesus compreende. É isso que moveu o apóstolo Paulo a dizer que sim, apesar das circunstâncias não favoráveis à volta, ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalece. Aí você pensa, mas ele morreu como mártir em Roma? Como assim ele podia todas as coisas? Ele pôde ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo que evangelizou o mundo além fronteiras, e o homem que nós tomamos como espelho até hoje. Lembrem o que ele falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Queridos, em Cristo nós podemos ser felizes, independente das circunstâncias, e renovar as nossas forças para viver os propósitos do Senhor. O Senhor tem propósito para a tua vida, para a minha vida. O Senhor tem pensamentos, como dizem Isaías, mais altos que os nossos, propósitos que Ele tem, sonhos que Ele tem, para vivermos a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, a linda, boa, perfeita, agradável vontade do Senhor e os desígnios, os planos dele sobre nós. Vamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, como Paulo aprendeu. Até o próximo vídeo, queridos!